Me permita edificar a sua vida. Muitas pessoas, quando vivem momentos desesperadores, momentos esses que de repente você não tem nem resposta de tanta dor e pressão, e literalmente um momento confuso que você não tem resposta para dar para o problema, então ficamos ali nos sentindo tão pequenos. Nós, pastores, também vivemos dias assim, exato, batalhas. Mas existe algo que você precisa aprender para superar todas elas. Eu quero compartilhar rapidamente algumas experiências no meu ministério como pastor que literalmente superamos e aquilo que não me matou me deixou mais forte. Exatamente. Como eu tenho dito, desde moço ministro a palavra de Deus e o meu serviço no reino, ou minha obra para Deus e a obra de Deus que eu realizo, é literalmente edificar igrejas, tomar territórios e implantar ali a visão de Cristo através do Evangelho. Mas tem lá os seus desafios nessa missão que me foi designada. E um deles, às vezes, além de perseguições, é a falta de recurso. Eu me lembro de uma ocasião onde eu precisava de 160 mil reais. Isso é algo incrível. Um momento que Deus me ensinou como Ele é provedor. E eu não tinha nenhum recurso. Eu não tinha a mínima possibilidade. E as condições que as pessoas tinham que estavam me acompanhando também não era lá das melhores. E de repente, eu comecei a me mover em fé, em ousadia, sem saber de onde Deus tiraria o recurso ou como Deus faria. Muito pelo contrário, eu agi, eu me movi de uma forma absoluta, confiante em Deus. E não é que, de repente, Deus começou a viabilizar recursos de lugares que eu nem imaginava, mas isso tudo foi porque eu me movi em ousadia. Sabe o que eu quero te ensinar? Não fique aflito por algo que você precisa fazer e não sabe de onde virá o seu recurso. Você só precisa se mover em fé e Deus, de uma forma específica, abrirá o seu entendimento. Ele vai viabilizar recursos mediante a sua ação de fé. É como diz a Bíblia, Moisés, toque nas águas. Então veio um vento contrário do Oriente, literalmente para alcançar e abrir o mar que Moisés estava de frente. O que eu quero mostrar é que o seu momento é superável. A sua dor, ela não vai te matar. Ela vai te deixar mais forte. Eu me lembro também de uma ocasião onde eu fui designado, aliás, para uma cidade. E ali eu tinha a missão de estabelecer uma igreja. E naquela ocasião, pessoal, eu não tinha dinheiro, eu não tinha, por exemplo, um lugar para dormir. E aquele período foi muito doloroso, mas eu aprendi a confiar em Deus naquele período. Por que doloroso? São dias que eu pregava na praça, foram dias que eu pregava à tarde, de noite, e quando dava lá por volta das 8 horas da noite, eu me recolhia num canto da mesma praça em que eu pregava para dormir. E eu colocava a minha pasta com a minha roupa e literalmente também com a Bíblia lá dentro, e fazia ela de travesseiro. E ali eu dormia. No outro dia pela manhã, 6 horas da manhã, eu me levantava, ia na torneira da praça e lavava o meu rosto, e voltava a subir num banco e pregar. E eu fiz isso por alguns dias, dependendo do favor das pessoas, ou quando me aparecia algum trocado que alguém me ajudava, eu tomava ali uma Coca-Cola e comia uma paçoquinha. Eu me lembro que uma paçoquinha quadrada, às vezes eu comia ela um pedacinho, para depois, no outro dia, continuar comendo a mesma paçoquinha. E até que um dia, pregando nessa praça, Deus enviou uma pessoa e ali ela foi curada. E depois disso, o filho dessa mulher, no caso que foi curada, veio até mim e ele me chamou para pregar a palavra num salão que ele tinha. E ali começou uma igreja. As coisas começaram a crescer. Eu não tinha microfone, não tinha púlpito, não tinha cadeira, mas as pessoas iam lá para me ouvir. E de repente, foi chegando gente, as coisas foram acontecendo. A igreja cresceu, a partir do nada. E quem fez isso? Deus. Sabe, aquele momento eu entendi que não havia dor que poderia impedir a ação divina. Aquilo que não me matou me deixou mais forte. Exatamente. Eu aprendi ali a desenvolver uma dependência absoluta de Deus. Eu aprendi ali a ficar mais resistente diante das guerras. Eu aprendi ali como Jó aprendeu. Os meus olhos hoje a gente vê, porque antes eu apenas ouvi falar do Senhor. Então, eu aprendi a entender que tudo que eu precisava, mesmo que os homens não me ajudassem, virá e vem sempre da mão de Deus. Então, queridos,
aquele fazia parte de um período onde Deus estava me preparando para o futuro. Hoje, como pastor, lidero outros pastores, ensino outros pastores e pastoreio uma igreja local. Porém, essa missão é árdua, mas muito gratificante. Mas antes de realizar isso hoje que eu faço, Deus me desenvolveu nesse território hostil, mas necessário. É como diz, né? O soldado é forjado no fogo. Deus desenvolveu uma estrutura de fé em mim, Deus desenvolveu com as dores da vida uma estrutura espiritual e uma capacidade de confiar nele de uma forma absoluta. Então hoje, essa dor, esse sofrimento, essa situação, até mesmo de falta que você pode estar passando, pode ter certeza que é uma das maneiras que Deus tem de utilizar a dor para desenvolver fibras necessárias para a sua missão que você tem para desenvolver para Ele logo ali na frente. Entende isso? E essa experiência de dormir na rua não foi a primeira vez, teve outras. E essa experiência de ficar sem comer também não foi a primeira vez, teve outras. Eu me lembro de uma outra cidade que eu fui transferido também, e a igreja estava sobre grandes dificuldades. E eu me lembro que eu não tinha lá recursos nem para pagar aluguel no momento, e eu peguei a igreja em uma situação muito fragilizada. Sabe, de uma forma muito poderosa isso que eu vou te dizer. Chegou um dia então que eu estava já 3 dias sem comer, e eu preguei à noite e eu fiquei tonto e de repente, quando eu fui para o meio da rua, eu desmaiei. Acordei na Santa Casa e ali me perguntaram o que estava acontecendo e aí eu falei que eu estava 3 dias sem comer. Então eu estava com traços aparentemente de anemia e ali me deram um soro, me serviram uma janta e depois dessa janta, ainda no dia, eu tive que sair da Santa Casa para ir pregar a palavra. E aí, pastor, de repente, depois disso, começou a vir uma onda de milagres, uma onda de unção, a capacidade de Deus em mim aumentou e as pessoas começaram a vir e cura começou a acontecer. Sabe o que eu aprendo com esses desafios? Que depois que você passa por uma grande batalha e é capaz de manter os seus olhos em Deus, haverá uma grande unção. Você subirá de nível, você descobrirá Deus de uma forma tremenda. Como está escrito na palavra, que existem pessoas valorosas diante de Deus. Amor, Deus tem por todos, mas a Bíblia diz que nem todos, Deus usou essa expressão dizendo como foi dita a Daniel. Ó homem, muito valoroso diante de Deus. Então, mantenha sua confiança no Senhor. Outras experiências que eu tive foi uma vez onde eu estava pregando e um homem entrou na igreja armado com uma 12 de 2 canos. Me lembro bem da arma e até da cor, nos mínimos detalhes. E quando aquele homem apontou a arma, ele disse assim: ou você para de pregar a palavra ou eu vou te matar. E naquele exato momento, eu olhei para ele e disse o seguinte: você pode me matar, porque eu não vou parar de pregar o que Jesus me mandou. E aquele homem ficou olhando para mim com aquela arma parada e ele disse o seguinte: olha, pensou obviamente, né? É doido ou alguma coisa do tipo, não tem amor pela própria vida. E de repente aquele homem saiu e ele não atirou, ele não apertou o gatilho. Por isso que eu estou vivo falando com vocês. E passou-se algum tempo, aquele homem ficou doente. E ele se lembrou de mim, da minha posição de fé. E aí então ele resolveu me chamar para orar por ele. Só sei que Jesus então fez uma obra no coração daquele homem. E ele fala uma coisa interessante, que a minha firmeza de ficar na fé diante daquela arma levou ele a entender que realmente era uma pessoa de Deus e disponível até a morte para provar que realmente o meu Deus é vivo e poderoso. Então, quando você está firme no meio de uma batalha e você está descansando no Senhor, alguém está te assistindo. E essa pessoa será edificada mediante a sua posição. Está escrito, e o apóstolo Paulo fala pelo Espírito: nós somos colocados como espetáculo diante dos anjos e diante dos homens. Ou seja, você já parou para analisar que você está sendo assistido? E a minha pergunta é: qual é a opinião dos anjos em relação à sua postura? Qual é a opinião dos homens em relação ao que eles estão vendo em você? Está escrito que nós somos cartas vivas. Então, alguém está te lendo. E a minha pergunta é: qual é a leitura que você está transmitindo? Então, a sua firmeza no momento de batalha vai levar as pessoas a entender que Deus é poderoso e está te sustentando. Deus não precisa de pessoas que o defendam,
mas Deus precisa de pessoas que o represente, exatamente, como está lá em Atos capítulo 1, e sede as minhas testemunhas. Então, ser testemunha de Cristo não é só falar no nome dele, mas é ter a disposição de morrer por ele, se preciso for. Muitos vivem por Cristo, mas a questão é, você morre por Cristo? Pense nisso. E houve outra ocasião também, onde eu estava pregando a palavra de Deus, e ali nós vivemos um momento de abandono, onde as pessoas que me acompanhavam me abandonou sem motivo nenhum. Era uma luta espiritual. E alguns que ficaram pensaram, pastor, e agora? E me disseram, o que o senhor vai fazer? Eu disse, confiar em Deus. Por que o senhor está falando tanto sobre confiar em Deus? Está escrito, pessoal, que os olhos do Senhor passam pela terra, buscando quem confia totalmente nele, para se mostrar forte a essas pessoas. Então observa que para Deus se mostrar forte, ele exige uma confiança total. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu pedi uma ajuda de R$ 10.000 para uma pessoa. Entendo que a pessoa é boa, mas por motivos pessoais ela não pôde ou não quis me ajudar. Não tem problema. E como é, pastor, que o senhor reage? Qual é o seu entendimento quando o senhor pede ajuda a alguém e essa pessoa não te ajuda? Não é que aquela pessoa é ruim, não é que aquela pessoa é mal, é porque Deus está me ensinando. O que é que Deus está me ensinando quando alguém me nega um favor? Deus está me ensinando a olhar para ele e entender que aquilo que não veio da mão do homem, então virá da mão de Deus. Deus está querendo desenvolver em mim uma confiança absoluta. Então, se de repente você pediu para alguém te ajudar e essa pessoa podia te ajudar e não te ajudou, não fique chateado com essa pessoa. Deus quer desenvolver confiança em você para você começar a perceber que dele virá tudo o que você precisa. E de uma forma inexplicável, como diz a Bíblia, ele se mostrará forte na sua vida. Compreende isso? Por quê? Se Deus quiser que alguém te ajude, ele vai quebrar o coração mais duro e essa pessoa, mesmo não querendo, ela vai te ajudar, conscientemente ou inconscientemente. Agora, quando Deus não quer usar aquela pessoa para te ajudar, mesmo ela tentando, ela não conseguirá. Então para de ficar achando que os homens têm alguma culpa do que te acontece. Para de ficar reclamando da sua vida que de repente não está do jeito que você quer. Entenda que aquilo que você necessita vem de Deus. Por enquanto você fica pensando que é o homem que vai te ajudar, você está compartilhando confiança. E uma das coisas que Deus exige exclusividade é a adoração, a glória dele, ele não divide com ninguém, e a tua confiança. Nisso ele fala, maldito é o homem que confia no homem. Ele não está dizendo, desconfie das pessoas. Não, esse texto tem a ver com você apontar todas as suas expectativas para Deus, e não para o número daqueles que te apoiam e nem para as suas habilidades. Mas as coisas funcionarão porque Deus fará funcionar. Entende isso? Se você conviver comigo, você vai perceber que eu tenho desafios enormes, mas nunca você me verá me reclamar deles ou culpar alguém de algo que não deu certo. Se não deu certo, não foi porque o diabo entrou e paralisou, foi porque Deus não quis que desse. Essa é a minha confiança. O governo da minha vida eu entreguei na mão de Deus. Então Deus sabe o que eu preciso e vai me dar o que eu necessito para viver. Então aprenda. Decida confiar, mesmo você não sabendo como você vai vencer isso. Deus é confiável. A luta que eu passei em toda a minha vida, ministerialmente, só serviu para me desenvolver. Ou seja, como diz a palavra, o soldado é forjado no fogo, repito. Então Deus está te preparando para uma coisa grande no seu futuro. Não reclame, agradeça, confie, faça como Jó. Um dia, Senhor, eu ouvi falar, hoje, depois que eu passei por tudo isso e superei, agora os meus olhos te veem. Então hoje eu posso dizer uma coisa, Deus é confiável. Eu não estou dizendo isso para falar com a sua alma apenas. A ideia é ministrar na sua consciência e desenvolver confiança absoluta na pessoa de Deus, no nome do Senhor Jesus. E tem inúmeras experiências que eu vivi no meu ministério de desafios maiores do que eu, mas ainda assim Deus nos permitiu vencer e nos fez vencer. O que é que Deus está querendo nos dizer hoje? Você é capaz. Deus está te amadurecendo. Não reclame, prossiga, se mova, confie no Senhor.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Se fôssemos falar de experiências, eu ficaria até amanhã te inspirando com aquilo que Deus me permitiu vencer, mas não dá tempo. Mas que Deus possa ter edificado a sua vida nesses minutos. Me chamo Pastor William Calisto, sou líder e fundador da Igreja Tempo de Vencer, Ministério do Avivamento, que tem se expandido por esta nação. Seja bem-vindo nesta grande família. Igreja Tempo de Vencer, um lugar onde uma vida melhor, gente, aguarda por todos vocês. Deus abençoe.